Estamos encerrando aí o ciclo das parábolas de Jesus. A gente tem mais 2 finais de semana, ou 2 terça-feiras, né? E Deus tem dado graça. Bem, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas 12, 16 ao 21. Não pode se sentar, tranquilo, em paz. Amém? Você encontrou aí? Amém. Parábola do rico insensato. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei os maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósitos muito bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém? Lucas 14. Lucas 14, do 28 ao 32. Amém? Tudo na frente, vamos lá? Amém. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos que vierem começarem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem com ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda-lhe embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Versículo 35. Nem presta para a terra, nem presta para o lixo. Lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu decreto. Nessa noite, Pai, eu te peço que você possa nos ajudar. Ajudar, Pai, a falar aquilo que convém, Senhor. Tirar do nosso coração, Senhor, a avareza, tirar do nosso coração o temor, tirar o medo, Senhor, e colocar diante de Ti, Senhor, as nossas fragilidades, e pedir a Deus que o Senhor possa conduzir, ó Pai, esta palavra, Senhor, com maestria, que o Espírito Santo possa nos guiar, nos abrir os ouvidos, ó Pai, nos abrir o coração para entender e compreender, ó Pai, o poder que tem a Tua palavra.
Espírito Santo de Deus, se conosco nessa noite, em nome de Jesus, é o que eu te peço, para a glória de Deus. Amém. Essa parábola do rico insensato, ela é bem capitalista, né? Os mundos que nós vivemos hoje, ela seria a parábola do capitalista, porque o homem hoje em dia, ele tem uma ganância, uma volúpia, né, por dinheiro, por coisas desse mundo, né? Eu estava até ouvindo aí que não sei se é verdade, né? Que um líder aí religioso comprou um apartamento de 65 milhões de dólares. Eu falei, Jesus, né? Isso aí daria para alimentar, matar a sede de pelo menos metade do Nordeste, né? Por um mês, um ano, sei lá, né? Mas cada um vai dar conta das suas ações lá no futuro. Um dia vai ter que prestar conta. E aqui hoje eu estava estudando sobre esse tema, né? E a Carol falou semana passada sobre talentos, né? Os homens que ganharam seus talentos e cada um repartiu, e Deus repartiu a cada um segundo a sua competência, né? E se pensar, Deus dá coisa demais para fazer, não. Deus dá o que você consegue fazer. Deus não dá mais. Se Deus deu 5 para um, 2 para o outro, 1 para o outro, é porque alguém tinha suas limitações, né? E eu estava ouvindo e tal, e aí eu estava lendo essa passagem aqui do rico insensato, né? Tem até uma música muito antiga, lá no meu começo, quando eu me converti, lá do Cássio Barnett, que diz, né? Você não pode dormir 10 gramas na noite, nem comer 24 por dia, não pedir a tua alma, que tenso. E a gente começa a ler isso aqui, a gente fala assim, mas como é que a gente pode entrar nessa parábola? Essa parábola está sendo contada quando Jesus está subindo, voltando para Jerusalém, saindo da Galileia, uma grande multidão com ele. E alguém pergunta para ele, Senhor, né, alguém do meio da multidão pergunta para ele, Senhor, fala para o meu irmão dividir a herança comigo, porque eu estou precisando da herança e parece que eu estou sendo roubado. O que dá a entender é isso que está escrito aqui, né? E Jesus olha e fala para ele, eu não vim aqui para dividir a herança, porque as pessoas que estavam seguindo Jesus neste momento, até esse momento aqui, essas pessoas estavam indo para já atrás de Jesus com a esperança de Jesus chegar em Jerusalém e se proclamar rei, e tirar o jugo de Israel e restaurar a nação de Israel e trazer a pungência, a glória de tudo isso. Só que Jesus não estava caminhando para Jerusalém para se tornar rei em Jerusalém. Jesus estava caminhando para Jerusalém para se tornar rei do mundo, não rei de Jerusalém só. Ele ia caminhando para Jerusalém para ser crucificado. Não foi para ser rei, ele estava indo para ser morto e ressuscitar como rei de todas as nações. E aí esse povo pega, e era comum naquele tempo, os rabinos, os mestres, aqueles que ensinavam, eles darem opiniões sobre repartição de bens, né? Tipo, alguém mais velho, você fica com o boi, o outro fica com o jumento, o outro fica com a ovelha, o outro fica com a vinha, e assim vai. Porque a gente conhece os filhos, né? Quando os pais morrem, na herança, na repartição da herança você vai conhecer quem é quem, na família, né? E aí a Bíblia vai dizer que Jesus fala para ele, que tenho eu contigo? Não é o meu trabalho aqui não é repartir herança, o meu trabalho é outra coisa totalmente diferente. O meu trabalho é repartir salvação, é repartir o poder de Deus, repartir a presença de Deus na terra. Eu não vim aqui para tratar de coisas terrenas, né? E aí Jesus pega e começa a citar esta palavra, que havia um homem rico, que tinha uma fazenda, e que ele produziu muito. Mas essa parábola, o significado dessa parábola está no verso 12 e 15.
Você lê aqui, ó, ele disse, né, deixa eu achar aqui. Isso. Ele disse: acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. As pessoas acham que por ter um certo poder aquisitivo, por ter um certo poder influenciador, por ter alguma situação, ela pode sobressair na presença de Deus. Não pode, não vai, porque isso não vai nos levar, né? Então eu anotei aqui umas características. O tema dessa palavra central é Lucas 12:15. É isso que Deus está falando. Cuidado onde você guarda seu tesouro. Antigamente as pessoas pegavam seus tesouros, colocavam dentro dos potinhos de cerâmica e enterravam no chão. E deixavam guardado lá, a poupança. Dracma perdida lá, né? Perdeu a dracma dentro da casa lá. Mas hoje em dia, né? Então, tipo assim, de vez em quando você vê os arqueólogos aí, o pessoal vai lá com aquele detector de metal, encontra lá o tijinho lá, tá cheio de moedinha, que vale uma fortuna, mas, né? Aquela pessoa que guardou provavelmente não desfrutou desse dinheiro, porque você está guardado, jogado lá, né? Não conseguiu usufruir dele. Mas este homem, quando a gente fala de guardar o que tem no céu, a gente não está falando da pessoa abrir mão da sua vida, tá, gente? A gente fala, quer dizer então que agora eu sou crente, aceitei a Jesus, eu não vou precisar trabalhar mais, eu vou viver uma vida dissoluta, eu vou viver uma vida aí andando para lá e para cá, vou virar riponga de Cristo. Não é isso que Jesus está falando. Porque se você pegar os discípulos não pararam de trabalhar. Os discípulos continuaram a trabalhar, os discípulos têm seus barcos de pesca. Tanto é que quando Jesus morre, eles voltam para lá, para a sua pequena empresa lá de pesca que eles tinham, né? Lucas não deixou de ser médico, andando junto com Paulo, né? Assim vai, José de Arimateia não deixou de ser procônsul. Eram homens que seguiam a Jesus. Então, e aí você para pensar e fala assim, então você está falando que as pessoas que aceitam Jesus não podem viver, trabalhar, ter uma vida, buscar, conquistar? Não pode, deve. A Bíblia diz que aquele que não trabalha, não come. Gente, teria gente na missão hoje. Imaginou? O que teria de gente na missão é magrinho, que não trabalha. Essa mocidade, essa juventude que nós temos hoje aqui, é o dia inteiro no videogame, né? Então, se você vai correr joguinho, vai ficar difícil, né? E aí a Bíblia vai dizer, mas aí esse homem tem uma grande plantação. Esse homem tem 6 características que eu queria compartilhar com os irmãos dessa parábola, né? Tem tudo a ver com a parábola. Qual é a primeira característica desse homem, irmão? Alguém cita aqui? Ele era avarento, né? Vamos chegar lá. Ele era avarento. Aqui a palavra, né, de avareza, né, de mesquinhez, a palavra no texto aqui do grego original significa desejo intenso de acumular riqueza. Esse é o texto original. Então, Chico, se você pegar esse homem, ele era avarento. Primeiro, a produção dele foi excepcional. Se ele fosse um homem voltado para o reino dos céus, ele ia encher os seus celeiros e dividir com quem não tem. Por quê? Porque se você parar para analisar, se ele tinha aquele celeiro, porque ele era o suficiente para ele viver o tempo dele. E aí ele era tão avarento que ele falou, espera aí, eu não sei o que eu faço com isso. Você já viu aquela vez que você fala assim, espera aí, eu não sei o que eu faço com isso. Tem tanta comida aqui, o arroz está estragando, o feijão está estragando, eu não sei o que eu faço com isso. E a gente no grupo de missões, pelo amor de Deus, traz o quilo. Ajuda. Mas, rapaz, esse macarrão aqui já está quase vencendo. Puxa vida, o que eu faço para jogar fora? Por quê? Nós temos esse negócio, né? Então, o que é avareza, irmão, no sentido mais do dicionário nosso aqui? Falta de generosidade e mesquinhez.
Abra comigo em Colossenses capítulo 3, verso 5. Essa Bíblia minha nova aqui, Colossenses capítulo 3, verso 5. Amém? Encontramos aí? Olha o que está escrito aqui antes. Amém? Amém. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outros tempos andastes quando viveis nela. Então quer dizer que a avareza é uma coisa que é inerente ao ser humano. A gente não essa pessoa não, ela nasce como homem. Ela nasce como homem, ela cresce como homem, e nós temos que lançá-la fora. Desde pequeno nós somos avarentos. Desde criança. Quem é que gostava de dividir o brinquedo aqui? Ninguém. Só é no sul. Quando põe a mão no seu brinquedo, você tinha 35 brinquedos. Aí o cara pegava, eu quero brincar com isso, não, você tem 30, você estava brincando com o outro, estava lá do outro lado. O cara vem, pega essa criança, pega isso aqui, o cara vai sair lá correndo, vem aqui, toma dele e leva para lá. Ah, você fala, mas isso é normal. Não é normal, isso é o crise do pecado. Porque se eu tenho 30 brinquedos, por que eu vou querer brincar com aquilo que a pessoa está brincando? Parece o Kiko do Chaves. O Chaves não tem nada, né, teoricamente, e o Kiko morre de inveja dele. Não dá o brinquedo, vai lá com o brinquedo com a bola, mostra na cara dele, fica batendo na beira do barril. E ele fala, puxa vida. Mas é avareza, né? As pessoas são, o que é avareza? É mesquinhez, né? É a pessoa que come pão dormido, né? Pão seco, tendo dinheiro para comprar uma padaria. Conheci duas pessoas assim em Joanópolis, eles eram donos da casa onde minha avó morava, tinham diversas propriedades e comiam pão de banana, porque não tinha coragem de comprar comida. Não tinha sapato, usava havaiana, rico, dois podres de rico e não usava dinheiro. Isso é avareza, mesquinhez. A gente fala assim, mas isso é normal? É normal, você vai encontrar muita gente assim por aí. Tipo, as pessoas que têm tudo para desfrutar e não desfrutam. E o que é pior, não deixa ninguém desfrutar também. Porque se eu não como bife e deixo aqueles que estão perto comer, tá bom, é uma opção minha, eu que morro de fome, não tem problema nenhum. Mas ele não come e também não deixa ninguém comer. É um fato assim que a gente para, né? Em Êxodo, capítulo 18, a Jussara até compartilhou hoje lá no grupo de missões, lá, um texto de Moisés, né? De quando o Jetro chega lá e vê Moisés naquela situação laboriosa, lastimosa lá, né? Êxodo capítulo 18, verso 21, né? E ele chega lá, Moisés, o dia todo no sol, queimando a cabeça. O povo o dia todo no sol, queimando a cabeça. O povo xingando Moisés e Moisés xingando o povo, querendo ir embora. É tipo assim, é uma coisa meio que lógica, irmãos. Está todo mundo nervoso, irritado naquele lugar. Primeiro que Moisés já não aguentava mais ficar resolvendo o problema das pessoas. Ah, o meu filho beliscou a minha filha. Ah, o meu cachorro mordeu a ovelha não sei quem. Eu fui roubaram 2 galinhas minhas. Tipo, a vizinha lá falou que eu sou fofoqueiro. E Moisés está lá, no sol. Aí chega Jetro e fala para ele: ô Moisés, uma boa, cara. Esse negócio você tá faltando inteligência para você. Ele fala: sogrão, o que está acontecendo? Por que você não pega pessoas? Mas leia o texto para mim. Quais são os tipos de pessoas que ele pede para ficar perto dele? Mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. O que significa? E outra tradução é? Alguém tem a tradução de avareza? Avareza. Então, Deus está falando assim, o Jetro pegou e falou assim, você pega a pessoa, coloca ela no meio lá pega ela, divide os fardos, o que for extremamente preocupante, você resolve, porque são coisas que precisa de alguém que tenha conhecimento.
Agora as coisas menores, o filho que beliscou a filha, o cachorro que mordeu o vizinho, o roubo, a cerca que mudou de ponto, isso aí você põe para os caras lá. Qualquer pessoa? Não. Pessoas que não sejam dadas à avareza. Eu estou lendo, meditando esses dias aí nessa campanha do relógio de oração. Eu estou meditando nos livros históricos. Né? Eu já li 1 Samuel, já li 2, já estou lendo 2, estou chegando em 2 Crônicas. E aí a gente lê a história e eu estava pensando comigo, por que Israel, o povo de Israel pediu um rei? Alguém já leu isso aí? Por que o povo de Israel pediu um rei? Porque o povo... Aí você pensa, aí você lê. Depois você pega lá na tua casa e dá uma lida lá. Está lá no livro de 1 Samuel. Porque os filhos de Israel começaram a julgar os filhos de Samuel começaram a julgar o povo. Mas eles não eram capazes nem retos como Samuel. Eles começaram a pegar dinheiro das pessoas. Os filhos de Eli também. É. Mesma procedência. Mas a diferença é que Eli não cuidava. Samuel, a Bíblia diz que Samuel, a palavra dele nunca caiu por terra. De um homem. Gente, na Bíblia não tem igual. A palavra Samuel nunca caiu por terra. E os filhos dele foram julgar. O que aconteceu? Se desviaram. Se tornaram avarentos. Então, por que a gente, todas as vezes tem coisas que você fala assim, a pessoa não pode ser avarenta? Porque esse negócio corrompe. Corrompe, irmão. Dinheiro corrompe. Dinheiro fácil corrompe. Né? É uma coisa absurda. A segunda coisa que esse homem rico era... A minha Bíblia não quer parar perto. A segunda coisa que esse homem rico era, ele era egoísta. Aí você fala, não, mas eu não sou egoísta. Eu não. Eu sou bonzinho, sou gente boa, tranquilão. Não, né? Pois buscava excessivamente a realização dos seus desejos, sem considerar Deus e os outros. Então, se você pegar, quando esse homem fala assim, a minha terra produziu uma grande quantidade de alimento, ele falou, glória a Deus. No texto, bendito seja o Senhor que me deu essa plantação, louvado seja Deus que me fez prosperar. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Foi tanto, rapaz, assim, a chuva, sabe, abençoou, mas deu tanta comida que o que eu vou fazer? Você lembra aquela história do nosso amigo Nabucodonosor? Deus, ele sobe lá no prédio, lá no palácio dele. Olha, você tem noção, ele fez um jardim suspenso no Iraque, por causa da mulher dele. Porque ela era deserto, lá onde eles vieram tinha árvore. E ele faz um jardim suspenso. E aí ele pega um dia, ele está lá de bom humor, ele chega lá no seu palácio e diz: grande Babilônia, edifiquei com as minhas mãos. Foi o primeiro lobisomem da história. Mas era um lobisomem que comia capim. Perdeu a dignidade, a mentalidade, foi viver no campo com os animais. Só voltou depois que ele disse que o Senhor era Deus. Só depois, 3 anos vivendo no pasto, junto com os animais. Então, você vai ver que o egoísmo é aquela pessoa que pensa excessivamente em si. Hoje em dia nós vivemos num mundo extremamente egoísta. Extremamente. Se você achar, tipo assim, a solidariedade, que é contrário ao egoísmo, são poucas as pessoas que são solidárias. Por quê? Porque o mundo caminha para um ritmo, irmão, que as pessoas não terão dó uma das outras, não terão amor uma pelas outras. Antigamente, há vários anos atrás,
né, quando se chegava um pastor numa região, numa rua, numa casa, numa vila, ele era recebido como se fosse da cidade. Todo mundo acreditava, ajudava ele, deixava ele dormir nas suas casas e tal. Hoje em dia, você faria isso? Sinceramente, irmão, quem entra aqui vai chegar um missionário do Reteté e falar que é missionário, você vai abrir suas portas da sua casa para ele? Por quê? É por causa do meu egoísmo? Não, irmão, é por causa da maldade que está no mundo. Nós temos que ser prudentes hoje em dia. Hoje não, né? Tipo, não se abre as portas hoje em dia para quase ninguém, nem para o cara do ovo. Porque eu já disse a minha amiga abriu as portas para lá para o cara do ovo, ele de digitar a vida digitou R$2.000. Ela digitou a senha sem olhar. Sabe o que aconteceu? Perdeu 2.000. Por isso, toma cuidado. Essa é uma dica para vocês, irmão. Todas as vezes que você for comprar alguma coisa desses ambulantes que passam pela rua, tome muito cuidado. For olhar, confira, né? Só no mirando você pode ir tranquilo. Mas quando você for comprar, parece brincadeira, né? Muita gente tem caído nessa situação. Muito. O cara vai lá e diz: está com pressa? A maldita pressa. Todos nós parecemos que nós nascemos de 5 meses. Ou pressa maldita. Nós vamos no posto de gasolina, abastecemos. O que nós fazemos? Só quero ir embora daqui. Não aguento. Aí chega em casa, olha lá na fatura, mas peraí, eu não gastei isso não, é mesmo, né? Só senta lá que você digitou. Então a gente, né, vamos parar, vamos ter um tempinho, reflita, quero a via de comprovante, né? Porque se não, depois que já aconteceu, não tem jeito. E aí, o que é o egoísmo? O egoísmo é a falta de desejo, né? Você não considera nada, nem os outros. Porque quando a gente fala de consideração, a gente tem que pelo menos lembrar: puxa vida, Deus é bom. Deus me fez prosperar, né? Deus me fez caminhar. Se você pega lá a parábola do filho pródigo, quando você vê o samaritano descendo, ele foi voluntário. Não foi egoísta como sacerdote, não foi egoísta como levita. Ele falou: peraí, tem um cara ali que está numa situação ruim, é judeu, tudo bem, eu não gosto dele, ele não gosta de mim, mas a situação dele é mais preocupante do que a nossa briga. Eu vou deixar a briga de lado, vou recorrer, eu vou socorrer. Depois que eu estiver curado, eu vou lá e continuo a briga com ele. Mas nessa condição, não. Né? A terceira coisa que esse homem tinha, que não é nada bom, sabe, eu estava lendo esse texto hoje, eu fiquei com uma raiva de mim mesmo. É sério, dá uma raiva, aquela vontade de você sair gritando, que nem Isaías ficar correndo pelado pelas montanhas. Né? Vai lá, Isaías fez isso, está escrito. Né? Porque egoísmo, não. São coisas que estão no nosso ser humano, nós não queremos nada. Né? A terceira situação do cidadão, ele era a cobiça. Tiago 4, 1 e 2, alguém lê para mim, quando vai procurando aí. Cobiça. A palavra grega no texto, sede de sempre ter mais. Cobiça é assim, irmão. Eu tenho 4, 1 e 2. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber os vossos deleites, que nós os vossos membros guerreiros, cobiçais e nada tens, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tens, porque não pedis. O que é cobiça? As pessoas não querem o que você tem. As pessoas pensam: a pessoa é zoião, né? Pô, zóio de Lula. Estou de olho naquilo que ele não está de olho. Ele quer ser aquilo que você é. Não é o que você tem. Se você pegar o seu carro e der para ele não vai dar o menor valor. E se você pegar com o Fusquinha, lá tudo cai nos pedaços, amarrado com arame recozido, ele vai falar: eu quero o Fusca. Porque ele não quer o que você tem, ele quer o que você é. Né? Então,
Quando você fala assim de a cobiça, é sempre ter mais. Hoje em dia nós vivemos uma coisa, nós queremos ter mais pessoas no nosso Instagram, nós queremos ter mais pessoas nas nossas redes sociais, nós queremos ter mais não sei o que, nós queremos ter mais condição, nós queremos ter mais liberdade, nós queremos ter mais autoridade, nós queremos ter mais e mais e mais e mais e mais, e nós estamos sempre cobiçando. Nós estamos sempre cobiçando algo que às vezes nem é necessário. Eu estava brincando, descendo de carro um dia desse com a minha esposa, e a gente estava brincando, passou um carro daquele que tem 2 escapamentos, né? Você vê esse carrão que tem 2 escapamentos. Aí ela falou, não quero nem ver, porque ele tem 2 escapamentos, você imagina o tanto que ele bebe. Aí eu brinquei com ela, falei, não se preocupe, o dono desse carro não se preocupa se a gasolina está R$10 o litro. Para ele está de boa. Né? Mas nós ouvimos os testemunhos por aí, eu não tinha nada, hoje eu tenho uma casa. Mas aí Deus me deu outra casa, mas Deus me deu outra casa, Deus me deu casa na praia, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, Deus me deu aquilo outro, Deus me deu aquilo outro. Ô povo abençoado, é muito presente de Deus. Agora a pergunta que eu faço, para que você precisa de 5 casas? Se você só mora em uma. A não ser que você alugue as casas. Mas como é que você vai alugar uma mansão? Para que você precisa de 8 carros importados na garagem, se você só tem você e sua mulher? Tipo, se eu não posso ter o carro? Pode, mas para que ter 5 carros importados no valor de R$1 milhão cada um? Na sua garagem? Um helicóptero parado lá, para quê? Para mostrar para o seu vizinho que tem mais. São coisas assim, né? Isso chama-se cobiça, né? Quando o Tiago escreve isso aí, mano, sabe de onde vem as guerras? As guerras vêm, as contendas, as desavenças, as mortes, ela vem de onde? Da cobiça. Não tem essa conversa. Então, tipo assim, eu quero declarar guerra só porque eu quero guerrear com alguém. Pra quê? Irmão, alguém é burro o suficiente que sair para se matar por nada? Porque alguma coisa tem que ter. Eu quero o poço de petróleo do fulano. Daí eu vou lá, vou matar todo mundo, não importa, eu vou jogar bomba, eu vou tacar fogo, eu vou explodir o mundo, mas eu vou pegar. Eu quero a água do planeta. Não importa, eu vou fazer. Se você conta, a gente pega a história de Isaac, lá quando ele está lá em Gênesis, ele vai lá, fura os poços, as pessoas vão lá e entulham os poços dele. Ele vai lá, fura outro, vai lá, fura outro, até que ele foi pro fim do nada, onde ninguém vivia, né? Ninguém chegava lá e ficou um poço, Deus deu água para ele lá. Ele fala, as pessoas só queriam guerrear, arrumar problema, arrumar contenda. Irmãos, não podemos ter esse sentimento no nosso coração. Dentro da igreja tem pessoas que querem cargos das pessoas. Cobiça o cargo, eu quero que eu seja pastor, mas eu não quero ser o pastor, eu quero ser o pastor presidente. Boa sorte, vontade. Eu passo. Estou passando, minha vez. Eu quero ser o dirigente não sei do que. Boa sorte, também estou passando. Por que, irmãos? Porque a cobiça não é, as pessoas cobiçam aquilo que os outros não têm. A pessoa fala, a grama do vizinho é mais verde, talvez o vizinho cuide da grama dele, você não cuida da sua. É um processo, né? Mas o dia desse estava vendo lá uma árvore de ipê florida, né? Coisa mais, eu adoro ipê. Amo ipê amarelo. Tenho 2 na minha casa, um canto, outro no outro, nos 2 lados da casa. O do fundo até cresceu bem, o de baixo acho que é muita água. Mas mesmo assim ainda dá umas 5 flores por ano. Mas tá lá, é meu. E aí uma vez eu um ipê, mas gigante, assim, parecia um cuscuz, tão grande que ele era. E aí a pessoa pegou, passou e a outra estava limpando, tirando as flores, né? Aquele cara faz uma florada no chão. E a pessoa, Deus me livre, não quero uma árvore dessa na minha casa de jeito nenhum. Então, o trabalho que você está tendo para limpar, você não olhou para a beleza, tá? Se for o caso, deixa no chão, fica o chão amarelinho, tá bonito. Porque, sabe, umas coisas que a gente não entende, né? Como as pessoas têm isso, né? Frequentemente é acompanhado de desejo de prosperidade. Irmão, todo cobiçoso adora uma prosperidade. Tem a corrente dos 70, ele vai. Corrente dos 90, ele também vai. Corrente dos 320, ele também vai.
Tem a corrente do Porto de Santos, ele também vai. Aonde tiver a corrente, ele está aparecendo. Porque ele está atrás de prosperidade. Quando a Bíblia diz que Deus é próspero, Ele é dono de todas as coisas, ele não quer dizer que Ele vai jogar só. Não. Ele é dono de todas as coisas. Ele diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e essas coisas Ele vos acrescentará. Não é todas, essas coisas. Quais coisas? Que os discípulos estão preocupados com a roupa, com a comida, com a bebida, com o sapato, com a saúde, com a família. Isso Deus cuida. Né? A terceira situação, a quarta situação desse cidadão, ele era soberbo. Né? Eu não conheço crente soberbo, irmãos. Sinceramente, assim, eu estou procurando algum, não consegui achar até. Só arrumar os óculos. Oi? É só você arrumar seus óculos. Eu não tiro ele porque ele é colado. Amém? Então o que é soberba? Soberba é um comportamento arrogante, comportamento de orgulho. Satanás teve esse sentimento aonde? No céu, antes do homem. Subirei e farei a minha morada igual a do Altíssimo, está lá em Ezequiel. Porque acima dele não tem como fazer. Você igual. Né? Arrogante é sobre. Eu sei a Bíblia de cor e salteado. Grande coisa. Sinto muito por você. Você vai levar mais chicotada do que eu. Parabéns. Quer dizer que eu não devo conhecer a Bíblia? Eu não falei isso. Eu falei que quem conhece muito é arrogante, né? Eu sou, conheço a Bíblia. Irmão, vou falar um negócio para os irmãos aqui. Não fica chateado comigo, não. Você quer me ver ficar abençoado da vida? É quando o irmão só para pregar e conhece. Porque no livro de escatologia, de Miqueias 3, 4, 5, nós entendemos a exégese na língua inglesa e na língua alemã, que foi traduzido para o latim, do latim para o demais, e vai. A Bíblia tem 735 vírgulas. Não. A empáfia do cara que estudou. Não estou falando que você não deve estudar. Eu tenho gente que estuda aí, tem palavras maravilhosas, mas sabe a arrogância da pessoa que quer dizer para você, eu sei mais que você. E muitas vezes a gente chega e fala assim, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e renova no Espírito Santo. Resolve o nosso problema. Eu lembro uma vez que veio uma mulher aí bem famosa cantar no evangelismo, isso há muito tempo atrás, gente, no tempo aí que o pessoal andava de caminhão. Desde o campo de caminhão, discordão velho da vida. E ela veio lá, foi lá, fizeram um evangelismo lá num lugar lá e tal. E pensa, essa pessoa é muito famosa, ela é famosa até hoje, não vou citar o nome porque senão fica frustrante. E ela cantou lá, uns louvores lá e cantou. Aí um bocejava de um lado, o outro se coçava nas costas, eu estava com dor na perna, e uma tristeza, uma nhaca danada. Aí, se eu pegar lá uma irmãzinha lá com um violãozinho, deram oportunidade para a irmãzinha. A irmãzinha cantou um louvor, irmão do céu. Parece que foi um rastro de pólvora, pegou fogo no negócio lá, o crente virou de perna para o ar, foi um negócio sobrenatural. Eu sinceramente, se eu fosse aquela pessoa, eu tinha devolvido o dinheiro. E pedia perdão, Deus nunca mais voltava para lá. Falava, a gente não canta aqui mais, não. Esquece. Por quê? Porque as pessoas são soberbas, né? Um dia desse alguém falou, não, eu sou o melhor cantor do mundo. Eu sou o melhor, as minhas palavras não caem por terra. Eu sou o melhor pastor do mundo, o melhor bispo do mundo, o melhor apóstolo do mundo. É uma arrogância que dá até náusea. No meio dos cristãos eu estou falando. Né? Porque às vezes as pessoas, não, os arrogantes são lá fora. As pessoas do mundo têm o direito de ser arrogante mesmo. Não tem compromisso nenhum com Deus. Agora, dentro da casa do Senhor, um dia desse, o nosso amigo Valtinho me contando a história lá, que disse que eu fui conversar com o rapaz, pastor não, apóstolo. Sim, senhor, meu irmão. Daqui uns dias vai ser Jesus Júnior. Uma unção de Jesus Júnior.
O que você é? Você é pastor? Não. Bispo? Não. Apóstolo? Não. Sou Jesus Júnior. Por favor. É a soberba, a arrogância, a empáfia. Eu sou. Comportamento arrogante, orgulhoso, exagerado, superioridade. Esse ar de superioridade. Eu sei tudo, eu conheço tudo, sei, faço tudo. Esquece. Tanto é que ele fala lá, estou com a colheita garantida. Come a minha alma, enche a barriga, estou de boa, não vou morrer tão cedo. A quinta coisa desse homem, falta de gratidão a Deus. Ele não expressou um momento de dizer glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa colheita maravilhosa. Nós, quando nós vamos almoçar em casa, e deveria ser assim, nós, quando vamos almoçar em casa, nós sentamos na nossa mesa e falamos: Senhor, muito obrigado por esse prato de arroz, feijão e salada. Obrigado, Senhor. É o mínimo que um cristão decente tem que ter. Porque hoje em dia as pessoas vão comer na sala, né? Eu até estava comentando, ninguém come uma janta mais junto, almoça mais junto. Um chega às 10 horas da noite, outro chega às 5 da tarde, outro chega às 11, e o outro aí quando está todo mundo junto em casa, um almoça assistindo televisão no quarto, o outro jogando na sala, o outro na rua, comendo na calçada, o outro no banheiro. Aí você fala: meu Deus do céu, que falta de gratidão, né? Precisa sentar mesmo e falar: Senhor, muito obrigado por esse alimento. Em nenhum momento esse homem engrandece Deus, porque a Bíblia diz que tudo pertence ao Senhor. Até a chuva que vem do céu pertence ao Senhor. E a ingratidão é uma coisa tão maligna que no nosso meio, quando nós fazemos algo de bom para alguém, e eu não estou dizendo aqui que nós esperamos receber nada de volta, porque a gente não espera. Eu vou te falar um negócio para você: se você for crente e estiver esperando alguma coisa dos outros, meu irmão, entra na fila do bonde do perdido. Tu vai bater na pedra, tu vai socar a rocha, vai por mim. Às vezes a gente ajuda as pessoas, a gente orienta as pessoas, a gente pega as pessoas pelas mãos, levam elas, entregam lá, colocam no caminho, e passa-se o tempo, as pessoas ainda falam para você: não mandei, não te pedi nada. Ajudou porque quis. Ajudou porque quis. Quem mandou você me ajudar? Não te devo nada. Aí você fica feliz da vida. Eu, como ser humano, fico feliz, não dá uma vontade de mandar ele para o céu. Mas a gente não manda, porque Deus é maior do que a nossa vontade, né? A falta de gratidão, nós somos ingratos. Hoje um dia desse eu estava conversando com uma pessoa, né? Estava lá trabalhando no meu trabalho, e a pessoa tal, aí perguntou, não sei o que, qual é o nome do seu pai? Sei lá, quando seu pai nasceu? Não faço nada ideia, sei não. Eu não me preocupo com ele, não, só me preocupo com meu filho. Aí eu falei: tá certo, por isso que você está aqui. O cara, tipo assim, ingratidão, a falta de gratidão, assim, em geral. Hoje em dia a gente, né, as pessoas não sabem dizer obrigado. Obrigado por você me servir um copo d'água, obrigado por... E quando você faz isso, as pessoas: nossa, que trouxa. Pra quê? É obrigação. Né? Os filhos hoje acham que os pais são obrigados a fazer esse tipo de coisa. Gratidão, tem que ter gratidão, né? A terceira, o sexto ponto aqui que nós temos que tomar um pouquinho de cuidado. Cuidado com o tempo. As últimas parábolas que nós temos estudado aqui falam de não sabemos a hora, nem o dia, nem o lugar, nem quando, nem como. O presbítero estava ministrando aqui, falando da pesca, da grande pesca lá, né, que Jesus chamou e abriu mão de certas coisas. Vamos tratar isso aqui daqui a pouco. Quando a gente lê essa história aqui, pensa comigo, quando é que Deus chamou esse cara? Vamos ler aqui? Deixa eu ver aqui. E direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa
come, bebe e folga. Mas o que dá? O versículo 20. Mas Deus lhe disse o quê? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Deu tempo desse homem usufruir desse celeiro novo? Não deu. A alma dele foi requerida naquela mesma noite. Então a gente a gente tem que entender que, sei lá, meu, a nossa alma, o nosso tempo de vida, não dá para a gente colocar ele, tipo, falar assim, eu vou morrer daqui a 30 anos, eu vou morrer daqui a 10 anos, eu vou morrer daqui a 1 ano. Esse homem achava que ele tinha depósito de alimentação para anos. Tinha, mas não para ele. Às vezes a gente vê as pessoas vindo na casa do Senhor, indo para a igreja, saindo. Aí eles saem da igreja, Jesus vai voltar não. Mas já voltou para muitos. E a gente, como é que está? Aí ele fala, o que você tem preparado? Este homem se apresentou ao Senhor de mãos vazias. Igual o talento que só tinha um talentinho não. Ele se apresentou ao Senhor do quê? De mãos vazias, porque o talento não era dele. O talento foi emprestado para ele. Então o talento não era dele. Quando ele chegou com o talento, falou, Senhor, eu sei, que é toda aquela história que nós contamos para Deus, né? Sei que o Senhor é Deus temor, eu não fiz porque eu fiz isso, eu não fiz porque eu fiz aquilo. E aí Deus pergunta para esse aqui, e aí? Sua dispensa está cheia, seu carro está na garagem, sua conta bancária está maravilhosa. E para mim, o que tem agora? Agora é que nós vamos conversar. Então esse homem não teve nem tempo de usufruir disso aqui. O que aprendemos nessa parábola? A forma como olhamos a providência divina. Nós temos que aprender a olhar a providência divina. Eu disse aqui que eu sou uma pessoa abençoada. Eu afirmo que eu sou uma pessoa abençoada. Eu reafirmo que eu sou uma pessoa abençoada. Eu tenho a prosperidade de Deus na minha vida. Mas você não tem. Eu não falei de ter, eu falei de ser. É diferente. Mas para você ser abençoado, você tem que ter um carrão. Quem te falou isso? O meu carrinho me leva para todo lugar. Posso demorar um pouco mais? Posso. Mas eu chego lá. A minha casa, ela tem telhado igual a de todo mundo. E é melhor que eu não preciso limpar muito, porque dá trabalho para caramba. Então eu sou uma pessoa abençoada. Então vamos abrir lá em Romanos, para a gente entrar na segunda parábola. Romanos 14. Por que nós temos que entender a providência de Deus? Romanos 14. Deixa eu ver aqui. 8 e 10. 8 e 10. Isso. Diz assim: se vivemos, é para honrar o Senhor, e se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. Amém? Isso é providência divina. A gente tem que entender que é providência divina. A providência divina está que Ele é Deus. Dos vivos e dos mortos. Se é para viver, se é para morrer, se eu tenho filé mignon, Deus é Deus. Se eu tenho arroz e feijão, continua sendo Deus. É isso que Deus quer na nossa vida. Deus quer que nós aprendamos a olhar a providência de Deus. Deus vai providenciar aquilo que for necessário para a minha vida. Mas eu queria tanto aquilo. Será que vai ser bom? Eu pergunto, às vezes eu estava brincando lá em casa, lá fazendo uma brincadeira o meme do gatinho do Facebook. Nós 100 centavos no bolso olhando o sítio de R$1,5 milhão. Mas esse está barato, né? Né? Aí a minha esposa, muito sábia, falou: você já imaginou se você tivesse um sítio desse? Eu falei: isso aí é bom pra caramba, né? Eu falei: seria. Mas você já imaginou como seria a sua vida na igreja? Eu parei para pensar, eu falei: eu não tinha pensado nisso não. Falou: quando é que você ia no sítio? Final de semana?
Você vai no sítio e vai voltar para ir para a igreja? Não, você não vai. Você vai ficar lá. Esse livro de Marcos é por isso que Deus não me deu um sítio. Está explicado. Por quê? A gente, você quer, mas será que isso é providência divina? Você pode ter tudo isso, né? A gente pode ter tudo isso, mas não condiz. Muitas coisas que nós pedimos a Deus, como nós lemos lá em Tiago, não convém, não é da vontade dele. E nós nem sabemos o que pedimos, né? Esse é o problema. E aí aqui, quando a gente trata da segunda parábola que nós lemos aqui em Lucas, né? O versículo 14, do 28 ao 32, aqui vai falar de duas situações, vai falar da torre e do rei, né? Então quando a gente fala de torre, o que era a torre? A torre ela pode ter duas funções, né? No tempo antigo, ela tinha a função de fortaleza, você ficava em cima, no alto, para ver se os seus adversários vinham e você avisava a cidade, ou então a sua torre era uma torre que você construía num lagar, ou numa vinha, e essa torre, ela tinha lá, se fosse uma torre de vigia da vinha, ela era mais comum, mas geralmente as pessoas faziam as torres e faziam suas casas, que eles passavam a temporada lá, então essa torre é mais cara. Isso aqui cai muito bem na nossa vida financeira, né? A vida financeira do crente, né? Que é uma bênção, né? Crente, né? Eu sempre falo, né, que a pior praga que tem na vida do que inventaram bom foi o cartão de crédito. É terrível, irmão. O negócio parece que te atrai, aquela maquininha parece que ela tem um imã. Você passa lá e é engraçado, porque você trabalha 30 dias para ganhar o seu salário, mas com 4 númerozinhos digitados em 5 segundos, foi. Agora é aproximação, né? Mais rápido ainda. Agora você não precisa nem dar senha mais. Tipo assim, você põe lá, nem precisa olhar. Não precisa nem do cartão mais. Você vai do cartão mais. Você esquece o seu suor. No celular. Você esquece todo o seu suor. E eu tava pensando comigo um dia desse, falei, mano, quem inventou o cartão de crédito é do diabo, mano, não é possível. Como pode esse negócio? E é interessante que se você gastar R$40 no final do mês, chega a 7 mil. Vai por mim, eu estou te falando. Isso é verdade. E ele vai e diz assim, olha, vamos edificar uma torre. Primeiro, construção é um negócio chato. Não tem coisa pior do que construção. Mano, é um inferno na vida da pessoa. De quem constrói é do cara que está construindo. Tá ali o Raimundo que sabe o que eu estou falando. É o patrão enchendo, que quer um negócio rápido, é o pedreiro pedindo material e o patrão não tem dinheiro para comprar, é um inferno, é a mulher brigando com você que quer a casa limpa, mas está na obra, é poeira para todo lado, é um inferno, irmão. Só vou te falar para você, compra um apartamento e já vem pronto, né? E aí ele vai e diz, vou construir uma torre, mas primeiro, para você construir uma torre, você tem que calcular o que você vai gastar. O problema de muitos cristãos hoje, endividados, que, né, tem gente que gosta de igreja, né, até eu vi um dia desse, lá no show de encontro de varões, o cara falou uma coisa muito interessante, que tem gente que vai na igreja pedindo, Deus revela o meu CPF. Ele falou, eu estou pedindo a Deus essa unção, revelar o CPF e as lojas que ele está devendo. Fala, paga as casas Bahia, paga as casas Maragaúna. Então, porque o cristão, ele tem uma certa facilidade em não fazer cálculo. É incrível, cara. Vai dar. Né? Eu conheço uma pessoa que ela, tipo assim, se eu prometer para ela R$200 hoje, ela já gastou ele ontem. Está esperando, mas eu não posso. Já era, já gastei na sua palavra, mandei os 200 por vinagre. Por quê? São falta de planejamento. O que tem de cristão com o nome sujo no Serasa, irmãos, no SPC, por quê? Porque ele acha que vai fazendo compra. Eu brinco sempre, né, e falo que o cartão de crédito, pecado é que nem cartão de crédito, meu amigo. Uma hora a conta chega. Né, lá em casa, às vezes, quando eu estou falando, pô, você não tem dinheiro, né? Passa no cartão. Eu falei, não, tem que pagar. Se tem que pagar, meu amigo, não dá para ficar. Tem que, né? Em casa acontece que passa no cartão, mas e depois não vai pagar? Não vai. Mas aí se vira. Eu falei, não, eu não me viro, não gosto de me virar, não. Fala sério, né? Mas enfim. E aí ele diz, ó, você vai ter que
fazer os cálculos. Você vai ter que calcular para ver se você vai conseguir. Por quê? Porque se você começar a obra e não terminar, as pessoas vão passar e falar: xiii, pobretão, começou a obra, não tem dinheiro para acabar. E aí ele pega e já emenda com a outra parábola. Olha, como é que um rei pode sair a peleja com 10 mil contra 20 mil? Ele não vai fazer os cálculos e saber se tem condição de vencer a batalha? Óbvio que vai. Se ele vê que vai perder, o que ele vai fazer? Manda embaixadores para que faça acordo. Olha, se eu não invado, eu te dou, eu pago X de tributo para você e já está tudo bem. Né? Em outras palavras, Deus está falando assim: faça as contas. E aqui, porque aqui ele está falando do valor que você, de como é seguir a Deus, as lutas que você vai ter, as batalhas que você vai travar. Por isso que Paulo escreve: cada um profetiza conforme a sua fé. Não é porque você vê o boca aberta profetizando para lá, para lá, para cá, para lá, para cá, rodando no pé só, você vai também. Não, irmão. Você tem fé para isso? Que se não tiver fé, irmão, fica de boca fechada, melhor. Porque você vai vir e vão passar e falar para você: xiii, profetizou. Isso é para nada. Ou pior, né? Uma vez uma mulher estava grávida, há muito tempo atrás, que não tinha esses equipamentos que tinha, essa era a esposa de um amigo meu. Ele era da igreja. E aí ela pegou e ficou grávida. E eu fui lá, um profeta desses de plantão, né, disse profeta, disse que oração. Eu fui lá na casa dela: eis que te digo, com a mulher, dentro do teu ventre tem um varão, menino, maravilhoso, não sei o que. Quando nasceu uma menina. Ela entrou em depressão. Aí eu falo para você: para que você precisa falar que a mulher vai ter filho, menino ou menina? Tem ultrassom, meu irmão, não precisa. É só passar na maquininha, você já vê, né? O médico fala. Mas se for um caso específico, irmãos, casos específicos, coisas extraordinárias pertencem a Deus. Agora, no natural, deixa que a tecnologia resolve esse problema. Não. E aí ele diz lá, né? Porque tanto faz, irmãos, o homem que edificou a torre e não construiu, e não concluiu, as pessoas passam e zombam dele. O rei que vai para a guerra sem fazer o apontamento e a conta, vai terminar em morte. Nenhuma das duas coisas você vai conseguir voltar atrás. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E outra coisa que eu vou explanar para vocês aqui rapidamente: não existe no reino dos céus neutralidade. Ou você é, ou você não é. Ou você está de acordo com Deus, ou você está fora da vontade de Deus. Esse é o cara. Se você está em cima do muro, você já escolheu a posição. Você já está contra. Ou você é, ou você não é. Não tem meio termo. As pessoas tentam hoje fazer um evangelho meio inclusivo, meio humanitário, meio direitos humanos. Irmãos, o evangelho não é isso. O evangelho é direito do céu. Acabou. Ou você é, ou você não é. Não tem como. Então, quando você for fazer alguma coisa, faça os cálculos para ver se você pode entrar na batalha, para ver se você pode edificar. Porque muitas vezes a gente vai fazer, principalmente na nossa área financeira, né? Vou tratar um pouquinho desse assunto, principalmente na nossa área financeira, a gente não faz os cálculos e depois a gente culpa Deus. Deus, vou fazer campanha, vou pagar a dívida. Gente, para comigo, né? Tipo, seu filho faz a dívida e você vai lá e paga. Eu sei que tem muito pai que faz isso. Mas, é justo? Não. Você tinha condição de pagar? Não tinha. Então, por que você fez? Não, porque eu pensei que ia e tal. Eu falei, então. A coisa é a seguinte: é necessário, né, no caso das duas, da torre e do reino, é necessário que uma ação seja tomada. Você vai ter que tomar uma ação. Ponto. Acabou. Não dá para ficar inerte. Ou você faz a conta, ou você
manda embaixadores de paz. Alguma coisa você vai ter que fazer. Você não pode ficar inerte. Segundo, é preciso tomar ação da maneira correta e partir daí para uma direção certa. Porque muitas vezes nós fazemos algumas coisas certas e Deus orienta. A gente estava lendo um dia desse que o profeta foi lá para profetizar contra o altar de Jeroboão, e ele fala: Deus vai para lá, não vai, você vai, não cumprimenta ninguém, não coma, não beba água, não fala com ninguém, volta por outro caminho. Aí o profeta vai lá, faz um negócio, o altar se racha, cai a cinza, não sei o que, e ele pega, o rei fala: não, vem comigo que eu vou te dar comida, dá um pãozinho, dá um misto quente. Ele fala: não, longe de mim. Deus falou para mim ir para lá e voltar para o caminho, não comer nem beber água desse lugar. Daqui a pouco vem o profeta velho: ficou sabendo. Aí o profeta velho fala para ele: ó, Deus mandou falar para você voltar comigo para comer pão, eu também sou profeta. E ele voltou. Quando ele voltou, foi lá, comeu o seu pãozinho. Aí a Bíblia diz: porém o profeta velho mentiu. Ele foi, comeu pão, bebeu água. Quando ele sai no meio do caminho, o que aparece nele? Um leão. Estraçalha ele. Não come ele, só estraçalha. Aí as pessoas vêm, encontram o leão, o corpo e o jumento. O jumento e o leão conversando. Resolveu? Não obedeceu a Deus e se lascou. Até eu, que sou mais burro que ele, sabia que se fosse se dá mal. O leão falou: eu só cumpri ordem. Por quê? Porque são ações que nós até fazemos ação, vamos de uma maneira correta, mas na hora da direção nós damos uma pequena quebradinha. É essa quebradinha que nos leva para longe do propósito de Deus. E para nós encerrarmos aquele negócio que você falou que vai encerrar, não vai encerrar, mas vai encerrar agora. Quando não se está comprometido com a obra de maneira significativa, tem suas consequências. Ou você vira motivo de chacota, como foi o caso do homem que construiu, ou tem perdas irrepreensíveis, como a guerra, que é a morte. Vamos, para nós encerrarmos, Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 6. Gente, esse texto aqui me deixa arrepiado. Hebreus 6. Hebreus 6, capítulo, versículo 4 e 6. 4 ao 6? Isso. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois, ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Eu não gosto desse texto não, mas eu leio. É muito sério isso. Tipo assim, o cara que já experimentou, né? Quem já experimentou o santo do santo em outro lugar não sabe viver, né? É verdade. Mas a Bíblia diz em João 10, 27 e 28 que a sua ovelha conhece a sua voz, ele é o bom pastor, as suas ovelhas conhecem, e o que é mais importante, ele conhece as suas ovelhas. Porque a ovelha pode até conhecer a voz, mas se ele não for pastor, se o pastor não reconhecer a ovelha, não serve para nada. É uma caminhadinha junta aí. Então, quando você falar isso, você vê, lembra-se desse versículo, Hebreus capítulo 6, 4 e 6. Porque, irmãos, porque é muito importante. A gente está falando assim, ó, aquela pessoa que experimentou a glória de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, e mandou fora, lançou fora, não teve comprometimento, é impossível ela voltar para Deus. Impossível. Você vai ver encontrar esses caras na rua. Hebreus está falando da consequência da apostasia. Isso. É a sua tomada de posição. É uma rejeição consciente. Deliberado. Você vai pegar essas pessoas na rua, 90% deles são pastores, tem até pastores, presbíteros, diáconos, obreiros. Aí você fala para ele: mano, por que você não vota? Tenho força, consigo.
Se a Bíblia diz isso, irmãos, eu não posso falar o contrário. Para Deus nada é impossível. Por isso que eu falo, aqueles que são escolhidos, por isso que eu acredito que Deus conhece os seus. E os seus o conhecem. Então, quando a gente vê pessoas que se apostataram da fé, pessoas que não tiveram posicionamento, elas nunca mais voltam. E não adianta você achar que vai conseguir fazer ela voltar. Porque se Deus não fizer, ninguém fará. Amém?